O Espiritismo, em sua essência codificada por Allan Kardec, fundamenta-se na máxima: fora da caridade não há salvação. A caridade espírita não se limita à esmola material, mas estende-se à benevolência, à indulgência e ao perdão. Trata-se de uma doutrina intrinsecamente ligada à justiça social, à educação emancipadora e ao tratamento igualitário de todos os seres humanos como irmãos em evolução. Diante desse arcabouço doutrinário, surge uma profunda perplexidade no meio espírita contemporâneo. Como explicar a postura de Divaldo Pereira Franco, considerado por décadas o maior divulgador vivo do espiritismo, ao abraçar publicamente pautas, políticos e discursos associados ao conservadorismo excludente e ao autoritarismo? Esta análise busca documentar essas contradições e, através de um estudo de personalidade e da perspectiva espírita das encarnações passadas, tentar compreender essa dissonância. Ao longo dos últimos anos, Divaldo Franco acumulou uma série de posicionamentos públicos que chocaram setores progressistas e acadêmicos do movimento espírita. A contradição reside no abismo entre a mensagem dos livros que psicografou, focados no amor, na paz e na compreensão psicológica, e suas declarações como cidadão e líder religioso. Primeira contradição: o culto à personalidade e o chamado Venerando Sérgio Moro, em 2018. Durante um congresso espírita em Goiás, Divaldo referiu-se ao então juiz Sérgio Moro como venerando e exaltou a chamada República de Curitiba. O espiritismo alerta veementemente contra o culto à personalidade, o messianismo e a idolatria. Kardec ensina a analisar os fatos com razão. Exaltar um juiz de primeira instância, cuja parcialidade viria a ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, demonstra um alinhamento político apaixonado, incompatível com a prudência filosófica espírita. Segunda contradição: o apoio à chamada ração humana de João Dória, em 2017. Em outubro daquele ano, durante o evento Você e a Paz em São Paulo, idealizado pelo próprio Divaldo, o então prefeito João Dória utilizou o palco para lançar a farinata, um granulado nutricional feito de restos de alimentos próximos do vencimento, destinado a pessoas em situação de rua. A caridade espírita exige que se dê ao próximo o que gostaríamos de receber. A dignidade humana é inegociável. O projeto foi duramente criticado por nutricionistas e movimentos sociais por tratar a população vulnerável de forma humilhante. Terceira contradição: a defesa dos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Após a invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília, Divaldo minimizou os atos terroristas. Em palestra, criticou as prisões, chamando-as de estúpidas sem julgamento, afirmando que ninguém estava com revólver, nem faca, e citou a presença de crianças de colo e idosos para tentar sensibilizar a plateia contra a ação do Estado. O espiritismo defende o respeito às leis, a ordem democrática e a evolução pacífica da sociedade. Quarta contradição: o ataque à chamada ideologia de gênero. Divaldo proferiu diversas palestras atacando os estudos de gênero, associando-os ao marxismo e descrevendo-os como uma imoralidade que visa destruir a família. A espiritualidade ensina que o espírito não tem sexo. A reencarnação é a chave para compreender a diversidade de identidades e orientações sexuais. Ao utilizar o jargão ideologia de gênero, um termo cunhado por setores religiosos fundamentalistas, Divaldo abandona o diálogo científico proposto por Kardec para adotar um moralismo dogmático e excludente. Como um homem que dedicou mais de 7 décadas à filantropia na Mansão do Caminho pode, simultaneamente, apoiar discursos que tangenciam o autoritarismo e a exclusão? A psicologia e a própria doutrina espírita oferecem chaves de leitura. A primeira chave é a dissonância cognitiva do líder religioso. A dissonância cognitiva ocorre quando um indivíduo mantém crenças ou atitudes conflitantes. No caso de líderes religiosos que envelhecem cercados por adulação, cria-se uma bolha de infalibilidade. Divaldo, tratado quase como um santo vivo por milhões de seguidores, passou a discursar sobre temas complexos: sociologia, política, gênero, sem o devido aprofundamento científico, baseando-se em suas crenças pessoais conservadoras. A segunda chave é o narcisismo e a sombra do arquétipo do Salvador. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo, escreveu extensamente sobre a psicologia analítica de Carl Jung, abordando o ego, a sombra e o narcisismo. Ironicamente, essa análise pode ser aplicada ao próprio médium. O arquétipo do santo exige uma perfeição inatingível. Quando o líder se identifica totalmente com a persona pública de santidade, sua sombra, seus preconceitos, seus medos da mudança, seu autoritarismo latente, é projetada no mundo externo, nos comunistas, na ideologia de gênero ou nos adversários políticos.
O Espiritismo ensina que a personalidade atual é o somatório das experiências de múltiplas vidas. A doutrina sugere que muitos líderes do movimento espírita brasileiro têm um passado ligado ao clero da Igreja Católica, inquisidores, bispos, jesuítas. Se analisarmos a postura de Divaldo sob essa ótica, encontramos fortes traços do catolicismo tradicionalista. O dogmatismo, a substituição da fé raciocinada de Kardec pela aceitação inquestionável da palavra do líder. O moralismo punitivo, a visão da sexualidade e das relações humanas sob uma ótica de pecado e culpa, e não de evolução psicológica. E a aliança com o poder, a tendência histórica da Igreja de se aliar a governos conservadores ou autoritários para manter o status quo e a ordem moral, exatamente como Divaldo fez ao elogiar Moro, Dória e minimizar o golpismo. A hipótese de que Divaldo traga em seu inconsciente profundos atavismos de encarnações como autoridades eclesiásticas explicaria perfeitamente a dissintonia. A mente consciente abraçou a doutrina espírita e a filantropia como forma de expiação e evolução. Mas o inconsciente, a herança de vidas passadas, ainda reage ao mundo com o conservadorismo, o medo da perda de valores tradicionais e o autoritarismo de um clérigo medieval. Divaldo Franco é uma figura complexa e paradoxal. Sua obra assistencial na Mansão do Caminho é inegável e meritória. No entanto, suas posturas políticas e sociais demonstram que a mediunidade e a filantropia não garantem infalibilidade moral ou lucidez sociológica. A dissintonia entre a pregação do amor ao próximo e o apoio a pautas que promovem a exclusão ou o autoritarismo não anula o bem que ele fez, mas desmistifica a figura do santo. Revela um homem do seu tempo, nascido na década de 1920, moldado por um conservadorismo profundo e, possivelmente, influenciado por fortes atavismos de encarnações passadas ligadas ao poder religioso tradicional. Entender a história e a psicologia desses líderes é fundamental para que o espiritismo não se transforme em uma nova religião dogmática, mas permaneça como uma filosofia livre, progressista e verdadeiramente comprometida com a justiça social. Como diria Kardec, a árvore é reconhecida pelos seus frutos.